Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula. O caminho mais curto para aprender é sempre tentar mais uma vez. Videoaula. Assuntos: atos administrativos e fatos administrativos. Fato administrativo, como o próprio nome diz, são os atos praticados pela gestão da entidade. Gestão é o mesmo que a administração. Exemplo: compra e venda de mercadorias, ocorrência de receitas e despesas, recebimentos e pagamentos de duplicatas. Destaca-se que em todo momento a gestão da entidade está executando e também determinando que execute ações de trabalhos. Fatos administrativo e fato contábil, os conceitos são iguais. São os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Fato contábil são os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Então, os dois conceitos aqui são iguais, porém, tem algumas situações que nós vamos agora diferenciar. Tais variações podem ou não ter como origem de um fato administrativo. Vou informar o motivo. Existem alguns acontecimentos que são considerados como fato não administrativos, que também provocam variação nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Exemplo: roubo de estoque de mercadorias, incêndios que causam perdas de bens de uso não imobilizado, etc. Estes acontecimentos são considerados fatos contábeis. Resumo: fato administrativo é a atuação da administração. Fato contábil tem como origem dos fatos da atuação da administração e também de fatos não administrativos. Todo fato administrativo é fato contábil, mas nem todo fato contábil é fato administrativo. Admita-se para fins de estudo que a empresa X Limitada, com atividade de comércio de confecções, em 1 de março de 2020, comprou mercadorias para revenda referente a 10.000 unidades da camisa marca Y. O fato é considerado fato administrativo? Sim ou não? Sim, porque quem determinou que tal situação acontecesse foi a administração da empresa, então é um fato administrativo. É um fato contábil? Sim, porque todo fato administrativo provoca alteração no patrimônio, provocando, alteração também no patrimônio líquido ou não. Então, todo fato administrativo é um fato contábil, sim. Em 2 de março de 2020, houve um roubo de 2.000 unidades da camisa marca Y. O fato é considerado fato administrativo, sim ou não? Não, porque tal situação que ocorreu não foi uma ação da administração. Então, é um fato administrativo? Não. É um fato contábil? Sim, porque esse acontecimento é um acontecimento não administrativo, mas isso também provoca uma alteração no patrimônio. Se provoca uma alteração no patrimônio, mesmo que não proveio da administração da empresa, isso provoca uma alteração no patrimônio, então também é um fato contábil. Continuando. O que é patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade avaliada em moeda. Entidade aqui, pessoa física ou jurídica. Então, o que são elementos patrimoniais? São os elementos que compõem o patrimônio de uma entidade: ativo, bens e direito, e passivo, obrigações. Elementos de resultado: em consideração a um determinado fato, pode ou não provocar alteração no patrimônio líquido. Exemplo: venda com lucro, patrimônio líquido aumenta; venda com prejuízo, patrimônio líquido diminui; venda sem lucro e sem prejuízo, patrimônio líquido não aumenta e nem diminui; ocorrência de despesa, patrimônio líquido diminui. Na prática, nós vamos ver esses fatos no decorrer da videoaula. Receita: decorre da venda de bens e da prestação de serviço. Despesa: decorre do consumo de bens e da utilização de serviços. Existem outras receitas: receitas financeiras, juros ativos, descontos obtidos, receita de aluguéis de imóveis próprios. Continuando. Princípio da competência: embora na prática já vimos, mas nós vamos dar ênfase. Estabelece que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de seu recebimento ou pagamento. Na prática, vamos ver. As despesas serão consideradas no exercício. O exercício é o período aqui contábil, geralmente trimestral, e no decorrer vai ser dado ênfase nisso, das videoaulas futuras ou aulas presenciais, e, no caso aqui, nós vamos considerar por fato. Então, as despesas serão consideradas no exercício a que pertencerem, têm ou não sido pagas. Despesa, tudo à vista. Nesse princípio da competência, se a despesa é tudo à vista, é considerada despesa. Se a despesa é tudo a prazo, também é considerada despesa. Ou se a despesa é parte à vista ou parte a prazo, também é considerado despesa. E quanto ao princípio da competência, as receitas serão consideradas no exercício em que foram realizadas.
tenham ou não sido recebida. Se a receita é tudo à vista, é considerado receita. Se a receita tudo é a prazo, também é considerado receita. Ou se a receita parte é à vista e parte é a prazo, também é considerado receita. Fato gerador da receita é o consumo. Fato gerador da despesa é o consumo de bens ou a utilização de serviço, tenham ou não sido pagas. Fato gerador da receita é a venda de bens ou a prestação de serviço, tenham ou não sido recebidas. Despesa incorrida gerada é a despesa cujo fato gerador já tenha ocorrido. Receita realizada gerada é a receita cujo fato gerador já ocorreu. Videoaula. Introdução. O patrimônio das empresas está em constante movimento, em função dos acontecimentos que ocorrem diariamente. Esses acontecimentos podem ser divididos em dois grupos: atos administrativos e fatos administrativos. Atos administrativos e fatos administrativos. Atos administrativos são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alteração de imediato no seu patrimônio. Exemplo, assinaturas de contrato de compra e venda. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa está assinando um contrato de compra com uma empresa fornecedora que nos próximos 5 meses vai efetuar a compra de 5.000 unidades por mês com ela. Então, nesse momento, na assinatura desse contrato de compra, não provoca alteração nessa assinatura. Porém, quando as mercadorias futuramente virem com as notas fiscais, vai provocar alteração no patrimônio. Mas no momento da celebração desse contrato e assinatura, não provoca alteração no patrimônio. Outras situações que não provoca: solicitação de orçamento para possíveis compras. Por exemplo, vai comprar um ar-condicionado, efetua 3 orçamentos de empresas diferentes para verificar a qualidade e preços. Isso, no momento dos 3 orçamentos, não altera a situação líquida ou o patrimônio da empresa, bem como reuniões. Fatos administrativos são os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o patrimônio líquido. Destaca-se que, por modificarem o patrimônio, devem ser contabilizados por meio de contas patrimoniais ou conta de resultados. Os fatos administrativos podem ser classificados em 3 grupos: fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Em resumo, nesse slide, o que aconteceu? Os atos administrativos não alteram o patrimônio da empresa e nem o patrimônio líquido. Já os fatos administrativos, que são fatos permutativo, modificativo e misto, provoca alteração no patrimônio e também pode provocar reflexo no patrimônio líquido. Vamos aos fatos permutativos. São os acontecimentos que provocam permutações entre os elementos componentes do ativo e do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. São também denominados de fatos qualitativos, porque o que altera são a qualidade do patrimônio, como vou ver mais para frente. Pode ocorrer troca entre elementos do ativo, entre os elementos passivos, entre ambos ao mesmo tempo, ativo e passivo. Os fatos permutativos também são conhecidos como qualitativo. Então, eles são chamados de fatos permutativos ou qualitativos. O patrimônio líquido não altera. Dica: fato permutativo é o único fato que não altera o patrimônio líquido. Então, aqui não altera para mais e nem para menos o patrimônio líquido. É o único fato que não altera. Fato modificativo são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido. São também denominados de fato quantitativos. Então, fato modificativo também são chamados de quantitativo. Por que quantitativo? Porque muda quantitativamente o patrimônio líquido. Ele muda como? Para mais ou para menos. Então, dica: fato modificativo aumentativo envolve elemento bem, direito ou obrigação e o patrimônio líquido aumenta no mesmo valor do fato. Fato modificativo diminutivo envolve elemento bem, direito ou obrigação e o patrimônio líquido diminui no mesmo valor do fato. Fatos mistos são os acontecimentos que ocorrem na empresa que envolve ao mesmo tempo um fato permutativo qualitativo e um fato modificativo quantitativo, e que acarreta alterações para mais e para menos no patrimônio líquido. Fatos mistos também são conhecidos como compostos. Composto por quê? Porque junta dois fatos, o permutativo e o fato modificativo. Por isso que são chamados compostos, porque reúne dois. O patrimônio líquido altera para mais ou para menos. Dicas: envolve ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo. Por isso são chamados de misto. Fato misto aumentativo envolve dois ou mais elementos bem, direitos ou obrigações e o patrimônio líquido aumenta. Fato misto diminutivo
Envolve 2 ou mais elementos, bens, direitos ou obrigações e o patrimônio líquido diminui. Então, altera para mais ou para menos o patrimônio líquido. Resumo para fixação. Primeiro, já foi dito diversas vezes e eu vou repetir. O que são elementos patrimoniais? Quando nós falamos de elementos patrimoniais, estamos sempre falando em bens, direitos e obrigações. Obrigações, bens de direito ativo, obrigações passivas. Quando nós falamos em elementos de resultado, nós estamos falando de receitas e despesa. Por que elementos de resultado? Porque e sempre em receitas e despesa, isso provoca um resultado que pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Como também esses elementos, como é uma venda sem lucro e prejuízo, também pode provocar nem lucro e nem prejuízo. Atos administrativos não altera o patrimônio, que bens, direitos e obrigações, e nem o patrimônio líquido. Quais são os fatos administrativos? Fato permutativo não altera o patrimônio líquido. Envolve elementos patrimoniais e às vezes envolve também elementos de resultado. Fato modificativo. Sempre quando nós falamos aqui aumentativo ou diminutivo, nós estamos sempre focalizando o patrimônio líquido. Então, fato modificativo aumentativo altera o patrimônio líquido para mais. Fato modificativo diminutivo altera o patrimônio líquido para menos. Envolve elementos patrimoniais e envolve também elementos de resultado. O valor do fato é o mesmo valor da alteração do patrimônio líquido. Fato misto aumentativo altera o patrimônio líquido para mais e fato misto diminutivo altera o patrimônio líquido para menos. Por que que é chamado misto? Lembra de que misto junta os dois, o permutativo e o modificativo. Envolve ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo. Por isso são chamados de fato misto. Então, lembrando aqui que elementos patrimoniais é bens, direitos e obrigações, bens de direito ativo, obrigações passivo. Elementos de resultado, receita e despesa são chamados de resultado porque, quando faz o cálculo de confronto de receita e despesa, isso pode provocar um resultado que é lucro ou um resultado que é prejuízo. E, às vezes, também uma venda sem lucro, que é uma receita, ou venda que é uma receita sem lucro e prejuízo, isso não provoca um resultado de nem lucro e nem prejuízo. Agora, já entrando nos cálculos, nós temos aqui uns fatos que nós vamos fazer os cálculos. Então, agora entrando nos cálculos, vamos aos cálculos. Muito bem. Então, nós temos aqui o seguinte: compra de mercadorias para revenda à vista. Então, vamos aqui pegar a nossa caneta virtual e vamos começar a fazer o cálculo. Compra à vista de mercadorias para revenda. Então, vai aumentar o nosso estoque mais, e essa compra de mercadorias para revenda à vista em dinheiro, mais estoque e menos dinheiro. Observa, isso foi um fato que trocou estoque por dinheiro, não alterou o patrimônio líquido. Sempre quando fala em alterar o patrimônio líquido é modificativo, então não alterou. Então a resposta aqui é fato permutativo, porque houve uma troca entre estoque e dinheiro. Compra de mercadorias para revenda, parte à vista, pago em dinheiro e parte a prazo. Então, parte à vista e parte a prazo. Então, vamos pegar o mesmo raciocínio aqui, mais estoque, a parte à vista, menos dinheiro, e a parte a prazo, mais aumentou a dívida, mais duplicatas a pagar. Então, compra de mercadorias para revenda, parte à vista. Então, mais estoque, menos dinheiro. Parte a prazo, mais duplicatas a receber, dívida. Então, observa, se foi R$ 1.000 aqui de estoque, então trocou 1.000, 50% em dinheiro,
Então 500 menos 500 de dinheiro e trocou também R$ 500 por duplicatas a pagar, então não mexeu no patrimônio líquido. Então aqui também é considerado um fato permutativo, é o fato que não altera o patrimônio líquido. Próximo, compra da empresa Y limitada de uma geladeira para uso próprio na administração. Para uso próprio na administração é a parte administrativa da empresa. Então, nesse caso aqui, vamos o que aconteceu aqui nesse? Esse aqui, então, geladeira. Então nós podemos colocar aqui mais geladeira à vista em dinheiro, mais geladeira e menos dinheiro. Vamos supor que essa geladeira foi R$ 1.000, R$ 1.000, então observa que trocou aqui à vista em dinheiro, trocou uma geladeira por dinheiro. Então diminuiu o dinheiro e aumentou geladeira. O valor quantitativo não alterou, o que alterou foi a qualidade. Então também aqui é considerado só houve uma troca de elementos, então também aqui é um fato permutativo. Pagamento de uma duplicata a um fornecedor, parte em dinheiro e parte pela emissão de cheque. Então vamos a fazer a nossa resolução. Muito bem. Pagamento de uma duplicata a um fornecedor. O que acontece? Então, parte em dinheiro, menos dinheiro. Parte pela emissão de cheque da empresa. A empresa que está efetuando o pagamento emitiu, então menos saldo da conta corrente. Emitiu um cheque. Parte emissão de cheque, menos saldo da conta corrente e menos dinheiro. Se está pagando uma duplicata, menos duplicatas a pagar, vai diminuir a dívida. Observa que não mexeu no patrimônio líquido. Então vamos supor que o valor da duplicata é R$ 100, pagou R$ 50 em dinheiro e pagou R$ 50 pela emissão de cheque. Então está trocando uma dívida por R$ 50 em dinheiro e por R$ 50 pela emissão de cheque. Então está havendo uma permuta, está só mexendo na qualidade dos elementos patrimoniais. Então aqui também é considerado um fato permutativo. Recebimento em dinheiro de uma duplicata de um cliente. Então esse recebimento de uma duplicata de um cliente, observa agora que vai aumentar o dinheiro da empresa, mais dinheiro e menos duplicatas a receber. Observa, vamos supor que seja de R$ 1 o valor da duplicata aqui, R$ 1. Simbolicamente aqui, hipoteticamente. Então, mais dinheiro e menos duplicata a receber. O valor monetário é igual. O que houve uma permuta foi do elemento patrimonial. Então, o elemento trocou a qualidade, qualitativo. Então, mais dinheiro e menos duplicata a receber. Então, neste caso aqui, a resposta também é fato permutativo. Continuando a resolução dos exercícios. Próximo. Então, aqui nós já respondemos o 1, 2, 3, 4 e 5. Fato permutativo, permutativo, fato permutativo, fato permutativo, fato permutativo. Próximo. Abastecimento do veículo de uso na administração no posto de combustível e pagou em dinheiro. Vamos aqui, o que acontece com esse aqui? Abastecimento do veículo na administração no posto de combustível e pagou em dinheiro. Então, menos dinheiro. Aqui o que acontece? Vamos supor que seja R$ 100. R$ 100. Observa que aqui houve uma despesa. Então, toda despesa diminui a riqueza do sócio, diminui o patrimônio líquido. Então, menos dinheiro R$ 100
e diminui o patrimônio. Receita zero, menos despesa, isso vai dar um prejuízo de 100. Então, abastecimento do veículo de uso na administração no posto pagou em dinheiro, menos dinheiro e diminuiu o patrimônio líquido em R$ 100. Então, sempre quando mexe no patrimônio líquido, ele é modificativo. E não teve aqui uma troca de elementos no ativo, não teve permuta. Então, ele é um fato modificativo diminutivo. Vamos verificar aqui a nossa aqui. Fato modificativo diminutivo, altera o patrimônio líquido para menos. Fato modificativo diminutivo, diminuiu o patrimônio líquido em R$ 100. Aumento do capital social referente a um veículo do sócio. Então, observa que esse aumento de capital de um veículo. Então, neste caso, mais veículo vai aumentar os bens. E o que acontece? O sócio entregou um veículo para aumentar o capital social dele, em relação ao capital social. O capital social é um elemento que está dentro do patrimônio líquido. Vamos imaginar que esse veículo vale R$ 20.000. Então, o veículo aumentou R$ 20.000 aqui em bens, no ativo, e lá no patrimônio líquido tem um elemento que chama capital social, vai aumentar também R$ 20.000. Então, observa que o patrimônio líquido aqui ele aumenta nem sempre em função de receitas e despesas, ele pode aumentar em outras situações também, como estamos vendo agora. Então, vai aumentar o patrimônio líquido também, o PL vai aumentar em R$ 20.000. Aumenta o veículo em 20.000 pela entrega do veículo do sócio e aumenta o PL em 20.000. Então, observa aqui que não houve permuta de 2 elementos entre bens, direitos e obrigações. Então, não tem o permutativo e modificou o patrimônio líquido. Então, a resposta aqui, a resposta é fato modificativo. Nesse caso, aumentou o patrimônio líquido. Então, é aumentativo. Aumentativo. Fato modificativo aumentativo. Venda com lucro sem incidência de tributo, sendo parte em dinheiro e parte a prazo. Muito bem. Venda com lucro. Se já está falando com venda com lucro, já temos que aumentou o patrimônio líquido. Mas vamos fazer um valor hipotético aqui. Ó. Vamos supor que a venda, vou colocar desse lado de cá, a venda foi R$ 100. R$ 100 de venda. A baixa do estoque foi R$ 90. Então, se a venda é receita 100, a baixa do estoque, que é o custo da mercadoria vendida, é 90, então isso nós vamos ter um lucro de R$ 10. Muito bem. Aí, aqui está dizendo que é parte em dinheiro e parte a prazo. Então, vamos lá. A venda foi R$ 100. Então, mais R$ 50 em dinheiro, vai aumentar dinheiro, e parte a prazo. Então, mais R$ 50 de duplicatas a receber. Lembrando que diminui o estoque. Vai diminuir o estoque em quanto? Em R$ 90. Então, vamos resumir o que aconteceu aqui. Aqui está dizendo que a venda foi com lucro. Então, a venda 100, sendo parte em dinheiro e parte a prazo. Então, dessa venda, vamos imaginar que parte em dinheiro metade e parte a prazo metade. Então, 100, metade aqui em dinheiro e parte a prazo. Então, aqui parte em dinheiro aqui R$ 50 e parte a prazo dessa venda duplicata a receber 50. Então, venda 100, 50 com 50, 100, fechou. E temos que baixar o estoque. O que acontece aqui? Houve um lucro de 10, então já é um fato, pelos R$ 10, mudou o patrimônio líquido. Se muda o patrimônio líquido, é um fato
modificativo. Mas observam que mudou o patrimônio líquido é um fato modificativo. Ao mesmo tempo, houve uma troca aqui de estoque por dinheiro e por duplicata a receber. Então, aqui também tem um fato permutativo. Permuta é troca. Então, tem a junção de dois fatos. Houve permuta e houve modificação. Então, quando junta os dois, ele é considerado, aqui no caso, aqui é um fato misto aumentativo. Continuando. Próximo. Venda sem incidência de tributo com prejuízo à vista recebido em dinheiro. Venda sem incidência com prejuízo à vista recebido em dinheiro. Então, vamos admitir aqui que a receita agora foi R$ 100 a venda, mas está dizendo que a venda é com prejuízo. Com prejuízo. Então, para ser prejuízo, vamos imaginar que a baixa do estoque vai ser 110. Então, vai ter um prejuízo de 10. Bom, se 100 é a venda, 110 é o custo da mercadoria vendida, custou para a empresa 110, está tendo um prejuízo. Então já está alterando o patrimônio líquido. Se altera o patrimônio líquido, já é um fato modificativo. Muito bem. Como que foi feita essa venda? À vista em dinheiro. Então, mais dinheiro, R$ 100. Aí menos estoque, 110. Observa que houve uma permuta, uma troca. Trocou dinheiro 100 por estoque 110. Então aqui tem uma troca, permutativo. Então aqui é um fato permutativo, porque houve uma troca de dois elementos, um chamado dinheiro por um elemento chamado estoque. Houve um fato permutativo e também houve um fato modificativo, porque mudou o patrimônio líquido para menos. Então, quando junta os dois, ele é considerado misto. Misto. Como diminuiu, então ele é um fato misto diminutivo. Próximo. Venda sem incidência de tributo, sem lucro e sem prejuízo. Então vamos aqui admitir. Vamos admitir aqui. Então vamos admitir aqui que a venda, que é a receita, é 100. Aqui diz sem lucro, sem prejuízo. Então vamos imaginar que o valor do estoque também foi R$ 100. Então está vendendo por 100, o valor do estoque também, que é o custo da mercadoria vendida, é 100. 100 menos 100 vai dar zero, porque diz que a venda é sem lucro e sem prejuízo, zero. Se deu zero, o patrimônio líquido não aumenta nem para mais, nem para menos. Então não houve um fato modificativo, não alterou o patrimônio líquido. Então não se fala em fato modificativo. O valor da venda é à vista. Então, mais dinheiro, porque a venda foi pelo valor de 100, e menos estoque 100. Então, foi trocado dinheiro por estoque. Então, aqui houve uma troca. Troca é permuta. Se é permuta, é fato permutativo. Então, qual é a dica? Fato permutativo não altera o patrimônio líquido. Então, a resposta aqui é fato misto, fato permutativo. Então, o primeiro aqui, combustível pagou em dinheiro, é fato modificativo diminutivo. O aumento do capital social aqui, fato modificativo aumentativo. A venda com lucro é fato misto aumentativo. Venda com prejuízo, fato misto diminutivo. E aqui sem lucro é fato permutativo.
Nesta mesma videoaula agora serão repassados exercícios de aprendizagem. Sugestão: por gentileza, copiar os exercícios e após parar literalmente a continuidade da videoaula. Então eu peço por gentileza para copiar o exercício que eu vou passar nos próximos 2 slides, e daí vocês param, por gentileza, a videoaula para resolver e realizar as resoluções do exercício conforme sua disponibilidade. E após voltar para a mesma videoaula para conferir as resoluções dos exercícios. Agradeço a gentileza, assinado por Sr. Trila. Então eu estou só nesta videoaula, propondo dessa forma. E na mesma videoaula eu estou passando a videoaula, os exercícios, pausa, resolve e volta na mesma videoaula. Então esses são os exercícios, esse primeiro exercício, aí tem o segundo, aí tem o terceiro exercício, aí tem o quarto exercício e aí tem o quinto exercício. Aí tem o sexto exercício, o sétimo exercício, o oitavo exercício, o nono exercício e o 10º exercício. Então, considerando de forma respeitosa, que a comunidade que está assistindo a videoaula copiou os 10 exercícios, no tempo oportuno de cada um vai gerenciar o seu tempo, vai, eh, resolver esses 10 exercícios, e aí depois volta nessa mesma videoaula para acompanhar as resoluções. Então vamos às resoluções. Conserto do veículo de uso na administração na oficina XYZ, pago parte em dinheiro e parte a prazo. Então vamos lá. Então, o conserto do veículo. Vamos imaginar que o conserto do veículo foi R$ 100, aqui um valor fictício, 100. Aqui diz que parte em dinheiro e parte a prazo. Então, esses R$ 100 aqui é uma despesa, e toda despesa diminui a riqueza do sócio, que é o patrimônio líquido. Então, se diminui o patrimônio líquido, nós já estamos diante de um fato modificativo. Diminuir o patrimônio líquido é um fato modificativo. Muito bem. Como que foi esse abastecimento do veículo aqui, R$ 100? Parte em dinheiro, então menos dinheiro, R$ 50. Parte a prazo, então mais duplicatas a pagar, 50. Então resumindo, abastecimento do veículo, diminuiu o patrimônio líquido aqui, porque é uma despesa R$ 100, é um fato modificativo. Parte em dinheiro dos R$ 100, então menos dinheiro 50, e parte a prazo, então mais duplicatas a pagar, 50. Vamos a nossas dicas que tem aqui. Olha, veja o que aconteceu aqui. Aqui no caso, o mesmo valor aqui envolve elementos patrimoniais e envolve também elementos de resultado. O valor do fato é o mesmo valor da alteração do patrimônio líquido. Então vamos voltar aqui, ó. Então, aqui houve R$ 100, aqui somando o valor aqui, também vai dar 100. Então aqui, menos dinheiro e mais dívida. Então neste caso aqui, a resposta aqui é fato modificativo diminutivo. Então parte foi em dinheiro, menos R$ 50 em dinheiro, e parte a prazo, mais duplicatas a pagar.
Então a soma dos 2 deu 100, é igual exatamente à diminuição do patrimônio líquido 100. Então fato modificativo e diminutivo. Aumento de capital social em dinheiro. Então esse aumento do capital social em dinheiro, lembrando que dentro do patrimônio líquido tem um elemento lá que chama capital social. Então em dinheiro, o que que acontece? Mais dinheiro, e lá dentro do patrimônio líquido tem um elemento chamado capital social. Então vamos supor aqui um valor aqui de R$ 10.000, então vai aumentar dinheiro R$ 10.000 e vai aumentar o patrimônio líquido em R$ 10.000. Então veja, falou em aumentar o patrimônio líquido, ou é aumentativo ou diminutivo, então aumentou, então aumentativo. Mas não tem troca, não trocou aqui 2 elementos para ser fato permutativo aqui. Então neste caso aqui, a resposta é fato modificativo aumentativo. Então abastecimento do veículo é um fato modificativo diminutivo e o aumento do capital social é um fato modificativo aumentativo. Venda com lucro sem incidência de tributos. Vamos fazer os cálculos. Novamente, vamos imaginar um valor hipotético de venda. Venda R$ 100. Está dizendo que foi com lucro. Com lucro. Vamos imaginar que a baixa do estoque seja 90, que é o custo da mercadoria. Então 100 de venda menos 90 de vai dar um lucro de 10. Aqui já modificou o patrimônio líquido para mais, então já é um fato modificativo. Muito bem. Então venda com lucro sem incidência, sendo à vista em dinheiro. Então mais dinheiro. Só que nós temos que baixar o nosso estoque. Então aqui mais dinheiro 100 e menos estoque 90. Então, venda com lucro sem incidência de tributos, sendo à vista em dinheiro. Então imaginamos 100 de venda menos 90 do estoque, deu um lucro de 10. Fato modificativo, mexeu no patrimônio líquido, já é modificativo. Aqui, se a venda é 100 em dinheiro, mais dinheiro 100 e abaixo do estoque. Então trocou dinheiro por estoque. Então aqui nós já estamos diante de um fato permutativo. Então nós temos fato permutativo aqui e fato modificativo. Então a mistura dos dois nós chamamos de fato misto. No caso, como aumentou o patrimônio líquido, é misto aumentativo. Venda sem incidência de tributos com prejuízo, sendo parte à vista recebida em dinheiro e parte a prazo. Então vamos às resoluções. Muito bem. Então, vamos imaginar aqui, com prejuízo. Então vamos imaginar uma venda de 100 e um custo da mercadoria vendida de 110. Então se é 100 de venda e o estoque comprou por 110, então vai ter menos 10, é um prejuízo. Mexeu no patrimônio líquido, então já é um fato modificativo, menos 10 no patrimônio líquido. Como que foi essa venda? Parte à vista, mais dinheiro. Parte a prazo, mais duplicatas a receber. Aí nós temos que diminuir o nosso estoque, menos estoque 110. Então observa que parte à vista, recebida em dinheiro, e parte a prazo. Então trocou duplicata dinheiro, trocou duplicata a receber e dinheiro por estoque. Então houve uma permuta. Permuta é troca, troca é fato permutativo. Então, se nós temos fato permutativo, fato modificativo, juntos os dois dá fato misto. Então, aqui no caso, a resposta é fato misto diminutivo. Venda, venda ali no caso, não houve lucro e nem prejuízo.
Então vamos imaginar aqui, sem lucro e sem prejuízo a prazo agora, que é prazo. Então vamos imaginar que a venda é 100 e que a baixa do estoque, quando a empresa comprou, também é 100, então nem lucro e nem prejuízo, vai dar zero. Opa, não alterou o patrimônio líquido, então não se fala em fato modificativo, não alterou o patrimônio líquido. Como que foi essa venda? A prazo, então vai ter duplicatas a receber, mais duplicata a receber, e estoque, menos estoque, 100. Então mais duplicata a receber e menos estoque. Então o valor quantitativo é o mesmo, então trocou a qualidade do patrimônio, duplicata a receber por estoque. Então houve uma troca, então isso é um fato permutativo. Então aqui fica uma dica: chova ou faça sol, é uma expressão que eu estou dizendo. Fez todas a resolução, não alterou o patrimônio líquido? A resposta é fato permutativo. Então, o primeiro aqui é fato modificativo diminutivo, o aumento do capital social, fato modificativo aumentativo, a venda com lucro é fato misto aumentativo, a venda com prejuízo é fato misto diminutivo e a venda aqui é fato permutativo. Continuando. Compra à vista para consumo imediato de sabão, à vista pago em dinheiro. Então vamos imaginar aqui um valor de R$ 20. Então receita zero, despesa 20. Lembra que isso aqui é despesa. O ramo de atividade da empresa é brinquedo, ela está comprando para consumo sabão. Então aqui nós vamos ter menos 20. Isso é uma despesa. O que que é despesa? É o consumo de bens ou utilização de serviço, está consumindo bens. Então menos 20. Aqui já é um fato modificativo, porque modificou o patrimônio, em menos 20. Como que foi isso aqui? Pago em dinheiro, então é à vista. Então menos dinheiro. Então, neste caso, menos dinheiro 20. Não houve troca de elementos aqui. Então esse aqui, a resposta é fato modificativo diminutivo. Então compra à vista para consumo imediato de sabão à vista, paga em dinheiro, fato modificativo diminutivo. Recebimento em dinheiro de uma duplicata de um cliente. Então aqui no caso, mais dinheiro, porque é R$ 1 aqui, R$ 1, e menos duplicata a receber R$ 1. Observa que o valor quantitativo é o mesmo, está trocando uma qualidade de dinheiro por um elemento duplicata a receber. Então, recebimento não altera o patrimônio líquido. Então, quando não altera o patrimônio líquido, a resposta é sempre fato permutativo. Compra da empresa. Compra da empresa Z Limitada de um veículo para uso próprio a prazo. Então, neste caso, compra para uso próprio da administração. Então, compra para uso próprio aqui de um veículo, então vai ter aqui mais veículo e mais duplicatas a pagar. Não altera o patrimônio líquido, que não tem receita nem despesa, não tem aumento de capital social, enfim. Então aqui, compra da empresa Z de um veículo para uso próprio a prazo, mais veículo, mais duplicatas a pagar. Não mexeu no patrimônio líquido. Então trocou, vamos supor que o veículo aqui é 10.000, então trocou o veículo por duplicatas a pagar. Aqui o valor é o mesmo, então o que mudou foi a troca do dinheiro por um veículo. Então isso é um fato permutativo.
Pagamento de uma duplicata a um fornecedor em dinheiro. Se é pagamento em dinheiro, nós já podemos dizer que é menos dinheiro. E menos duplicatas a pagar. Vamos supor aqui que seja R$ 1.000. R$ 1.000. Então, menos dinheiro e menos duplicatas a pagar. Pagamento de uma duplicata a um fornecedor em dinheiro. Menos dinheiro e menos duplicata. Veja, o valor monetário está trocando um elemento dinheiro por um elemento patrimonial duplicatas a pagar. Não há alteração do patrimônio líquido. Quando não tem alteração do patrimônio líquido, só tem uma resposta, que é fato permutativo. Reunião dos sócios com todos os funcionários da empresa das 8h20 às tal. Aqui tem um fato muito importante. Aqui para dizer qual fato que é, nenhum, porque aqui é um ato administrativo. Um ato administrativo. Porque aqui, lá no começo nós falamos que ato administrativo são os acontecimentos que não provoca alteração no patrimônio, ou seja, e nem no patrimônio líquido. Então, reunião dos sócios com todos os funcionários da empresa das 8h20 às 9h10 é um ato administrativo. Obrigado a todos e até uma próxima videoaula com a bênção de Deus.